Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional e vamos dar continuidade ao estudo da administração pública na Constituição. E para iniciar esse nosso vídeo, eu queria conversar com vocês a respeito da acumulação de proventos de aposentadoria pelo RPPS com remuneração do cargo em atividade. Imagina só, João é servidor público federal e se aposenta. Só que aí sabe o que acontece? Ele se aposenta num cargo público e fala, não, eu tô cansado de ficar em casa. Ele resolve voltar ao serviço público porque prestando um novo concurso público e sendo aprovado. E aí, gente? Quando, ele retornando para o serviço público, será que ele vai acumular a aposentadoria com a remuneração do cargo em atividade? Olha, como regra geral, eu digo para você que não é possível essa acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo em atividade. Essa é a regra geral. Quer ver? Olha aqui o parágrafo 10, que diz o seguinte: é vedada, é proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou do artigo 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Essa é a regra geral. Não é possível receber a aposentadoria pelos regimes do artigo 40, que é o RPPS, dos servidores públicos federais, artigo 42 é dos militares dos estados e artigo 142 das Forças Armadas. Então não pode receber aposentadoria por esses regimes, mais remuneração do cargo e atividade. Ricardo, mas nós temos exceção? Sim, nós temos exceção aqui, ó. São ressalvados. Primeiro, os cargos acumuláveis, então a primeira exceção, cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então nós temos três exceções, nas quais admite-se a acumulação de proventos de aposentadoria pelo RPPS com remuneração do cargo em atividade. Então, primeiro, cargos acumuláveis. Você já sabe quais são os cargos acumuláveis? Sabe. Tem 2 cargos públicos de professor, 1 cargo público de professor com um cargo técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, se o João se aposentou como servidor público federal, ocupante de cargo técnico, ele pode depois ser aprovado num concurso público de professor de universidade pública, né? Portanto, e acumular as remunerações? Pode, porque trata-se de cargos acumuláveis. Do mesmo modo, João, servidor público aposentado, pode se candidatar a deputado federal e sendo eleito vai acumular as remunerações? Vai. E ainda, João, servidor público aposentado, é nomeado para exercer um cargo em comissão. Acumula a remuneração do cargo em atividade com os proventos de aposentadoria. Perfeito? Vamos seguindo em frente. Esse tema aqui, ele não cai em prova, tá? Ele despenca em prova. Servidores públicos que são eleitos para ocupar um mandato eletivo. O que é que vai acontecer com eles? Depende. Depende do tipo de mandato que eles forem ocupar. Caso se trate de um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, esse servidor público eleito para esses mandatos aqui, para algum desses mandatos, ele será afastado do cargo, afastamento do cargo, e ele vai receber a remuneração do mandato eletivo. Remuneração do mandato eletivo. Um exemplo que eu sempre dou disso aqui acontecendo na prática, e que vocês vão memorizar porque é um caso polêmico,
porque ele é bastante polêmico, é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal. Mas aí, o que acontece? Ele foi eleito para deputado federal. Ele perde o cargo de escrivão da PF? Não. Não. Ele continua sendo escrivão da PF, mas fica afastado desse cargo efetivo, assume o mandato eletivo e recebe a remuneração do mandato. Recebe a remuneração como deputado federal. Se eventualmente numa próxima eleição ele não é eleito, não é reeleito, o que vai acontecer? Ele volta a ocupar o seu cargo efetivo. Ele apenas foi afastado. Ele não perdeu o cargo. Segunda hipótese, o servidor público pode ser eleito para ocupar um mandato de prefeito. Aqui é um pouco diferente. Ele também ficará afastado do cargo. Porém, ele pode optar pela remuneração. E, obviamente, ele vai optar pela maior. Pode optar pela remuneração. Ou do cargo efetivo, ou do mandato de prefeito. E terceira e última hipótese é quando o servidor público é eleito para ocupar o mandato de vereador. Nesse caso, temos uma possibilidade de acumulação de cargos. Por quê? Havendo compatibilidade de horários, ele pode acumular os dois cargos. Ele pode acumular o mandato de vereador com o cargo efetivo. Pode acumular. E se ele acumular os cargos, ele vai acumular também as remunerações, que seria a situação ideal. Então imagina lá que o sujeito é professor de uma universidade pública, dá aula à noite, né? E aí ele é eleito para ser vereador. Dá para acumular? Existe compatibilidade de horários? Olha, existe compatibilidade de horários. Então ele vai acumular o mandato de vereador com o cargo efetivo de professor de universidade pública. Tudo bem? E ele acumulando os dois cargos, ele também receberá as duas remunerações. Agora, pode ser que não haja compatibilidade de horários. Não havendo compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, aplica-se a regra idêntica ao de prefeito. Ou seja, ele fica afastado do cargo, ocorre o afastamento do cargo, e ele pode optar pela remuneração. Pode optar pela remuneração ou do cargo efetivo ou do mandato de vereador. Isso aqui acontece, na prática, acontece muito. E até aqui no Estratégia nós temos um exemplo. O professor Sérgio Mendes foi eleito vereador. E ele é servidor da Câmara dos Deputados. Não tinha compatibilidade de horários. O que ele teve que fazer? Ele teve que se afastar do cargo efetivo da Câmara dos Deputados, assumiu o mandato de vereador e optou pela remuneração. Qual a remuneração que é maior? De vereador ou de analista da Câmara dos Deputados? De analista da Câmara. Então ele optou pela maior remuneração. Perfeito? Vejam aqui agora o que diz a Constituição sobre esse tema. Exatamente o que nós comentamos. Ao artigo 38. Isso aqui é muito importante mesmo para a sua prova. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Olha, se for mandato eletivo federal, estadual, distrital, ele fica afastado do cargo. Se for mandato de prefeito, ele fica afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, ele vai acumular. Perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, que é a norma do prefeito. Ele fica afastado e opta pela remuneração. Agora vamos lá. O que é novidade aqui para vocês? O inciso 4 e o inciso 5. Quando a banca quer dificultar a questão, e ela faz isso às vezes, ela cobra o inciso 4 e o inciso 5 do 38. Esse as pessoas às vezes deixam de estudar. Então, olha, o inciso 4, ele diz o seguinte, que olha, havendo afastamento do servidor público para ocupar um mandato eletivo, esse tempo em que ele fica afastado conta como tempo de serviço para todos os fins, para todos os efeitos legais, exceto para fins de promoção por merecimento. Joia? Essa exceçãozinha aí, o pessoal não se lembra. Então, tempo de afastamento, ele é contado para todos os efeitos legais, exceto para fins de promoção por merecimento. E o inciso 5, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seguindo em frente, olhem a questão aqui. TRT, 11ª Região, 2017. Falaram até do Sérgio, né? Sérgio Mendes, professor de estratégia. Eu acho que a banca aqui, ela viu o caso da vida real. Olha só. Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais para o cargo de prefeito. Opa, não é vereador, é prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio. O que acontece com o Sérgio se ele for eleito para prefeito? Se Sérgio for eleito para prefeito, ele vai ser afastado do cargo efetivo? Vai ser afastado. Obrigatoriamente. Não é possível acumular cargo efetivo com o mandato de prefeito. É possível a acumulação de cargo efetivo com o mandato de vereador. Isso, claro, se houver compatibilidade de horários. Agora, servidor investido no mandato de prefeito fica afastado do cargo efetivo, mas pode optar pela remuneração. Vamos lá. Letra A. Será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Meus amigos, de cara, nós já podemos dizer que o gabarito é a letra A, né? Falou exatamente, olha, vai ser afastado, pode optar pela remuneração e o tempo de serviço conta para todos os fins, exceto promoção por merecimento, gabarito, letra A. Em frente. Já entrando num próximo tema, vamos falar agora da estabilidade dos servidores públicos, que é uma verdadeira garantia que o servidor público tem para que possa atuar com imparcialidade, para que possa atuar sem se submeter à mera vontade do seu superior. É uma garantia de independência, é uma garantia de imparcialidade no exercício da função. A estabilidade, ela para ser adquirida, ela precisa cumprir alguns requisitos. Então vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui abaixo, depois nós vamos na leitura conjunta do artigo 41. Mas para que um servidor público possa adquirir a estabilidade, ele primeiro tem que ter sido aprovado num concurso público para ocupar um cargo efetivo. Não existe estabilidade para aqueles ocupantes de cargo em comissão. A estabilidade só existe para servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, que foram aprovados em concurso público. Além disso, é necessário que o servidor tenha 3 anos de efetivo exercício. Cuidado para não confundir aqui estabilidade com a vitaliciedade. Vitaliciedade é uma garantia, é uma prerrogativa dos juízes, dos membros do Ministério Público.
E a vitaliciedade, ela não é adquirida após 3 anos, é adquirida após 2. Estabilidade é para servidor público. Vitaliciedade é para juiz e membro do Ministério Público. O que mais? Outro requisito para estabilidade é ter sido aprovado numa avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída especificamente com essa finalidade. Vejam que isso ilustra muito o princípio da eficiência. Olha, para adquirir estabilidade tem que ter sido aprovado aqui em uma avaliação especial de desempenho. Princípio da eficiência. Mas o que é que significa ter estabilidade? O que significa dizer, esse servidor é estável? Quando eu digo que o servidor público é estável, isso significa que ele goza de uma proteção especial, que ele só pode perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição. O servidor público estável, vejam aqui comigo, ele só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ou seja, uma sentença judicial da qual não cabe mais nenhum recurso, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, também assegurada ampla defesa. Meus amigos, ainda existe uma outra possibilidade de perda do cargo do servidor estável, que está prevista lá no artigo 169, parágrafo 3º. É uma hipótese dotada de excepcionalidade e que só é cabível depois que o governo tiver adotado outras medidas. O artigo 169, parágrafo 3º, prevê que o servidor estável pode perder o cargo em virtude de excesso de despesas com pessoal. Claro, antes o governo terá que demitir, o melhor exemplo melhor nomenclatura é exonerar, na verdade. O governo terá que exonerar servidores ocupantes de cargo em comissão, servidores não estáveis, para depois alcançar os estáveis. Mas em virtude de excesso de despesas com pessoal, é possível a perda do cargo também do servidor público estável. Claro, é uma situação de excepcionalidade que só vai existir se houver uma crise mais grave do que a que vive o Brasil hoje, né? Entendido a questão da estabilidade, eu quero chamar a sua atenção para um detalhezinho que eu já vi aparecer em prova, que é o seguinte. Estão vendo aqui o inciso 3º, ele fala na forma de lei complementar. Estamos aqui diante de uma norma de eficácia limitada. E vejam, eu preciso de uma lei complementar para dizer como será a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos. Caiu em prova uma questão em que se contava uma história em que um órgão havia editado uma portaria regulamentando a avaliação periódica de desempenho. O órgão pode fazer isso? Não pode. A avaliação periódica de desempenho, ela é regulamentada, deve ser regulamentada por lei complementar. Estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Continuando, agora vamos falar sobre esses institutos aqui: reintegração, recondução, disponibilidade e aproveitamento. Vamos falar sobre a ótica do direito constitucional, sobre a ótica da Constituição. Se vocês observarem a Lei 8.112, por exemplo, vocês vão ver que lá existem algumas diferenças. Tudo bem? Observe só, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o Joãozinho. Esse aqui é o Joãozinho. O Joãozinho, ele foi condenado por sentença judicial transitada em julgado. Ele é estável, tudo bem? Joãozinho, servidor público estável, é condenado por sentença judicial transitada em julgado.
ele entra na justiça buscando pleitear, né, uma anulação dessa decisão, né? Ele pode eventualmente também ter sido condenado num processo administrativo. E aí ele busca judicialmente a anulação dessa decisão. Imagine então que venha uma decisão judicial anulando. Ele, então, primeiro, foi demitido, ocorreu a demissão do Joãozinho. Imagine, foi demitido em processo administrativo assegurado ampla defesa. E aí vem uma sentença judicial fazendo o seguinte, anulando a demissão do Joãozinho. Com essa anulação da demissão dele, o que acontece? Teremos a reintegração. Então, o que vem a ser a reintegração? Do ponto de vista do direito constitucional, do ponto de vista da Constituição mesmo. Então, reintegração é o retorno para o cargo de um servidor estável que tinha perdido o seu cargo. E aí, então, vem uma decisão judicial anulando aquela demissão. Diz a Constituição o seguinte, invalidada a demissão de servidor estável por decisão judicial, ele será reintegrado, ou seja, ele volta ao cargo. Querem ver? Olha aqui comigo. O parágrafo 2º diz, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, ou seja, ele volta para o cargo. Reintegração é o retorno ao cargo público daquele servidor que tinha sido demitido. E aí vem uma sentença judicial invalidando a demissão. Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Também com o Joãozinho aqui. Eu tenho o Joãozinho que é demitido. Ocorre a demissão do Joãozinho. Aí vem o Tiago, passa num concurso público e vai ocupar exatamente a mesma vaga do Joãozinho. E tá lá ocupando o Tiago está ocupando a vaga do Joãozinho. Tiago, inclusive, adquiriu estabilidade no cargo, ok? Aí vem uma decisão judicial e anula essa demissão do Joãozinho. O que acontece com o Joãozinho? Ele volta. Então ocorre a reintegração de Joãozinho. Ricardo, mas o Tiago está ocupando exatamente a vaga do Joãozinho. O que vai acontecer com o Tiago? Gente, nesse caso aí, o Tiago ou ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Como assim reconduzido? Isso aqui só se aplica se o Tiago antes ocupasse algum outro cargo público, né? Aí ele retorna, né, ao cargo público anterior. Ou o Tiago vai ser aproveitado em outro cargo, ocorre o aproveitamento do Tiago em outro cargo, um cargo parecido, que tem funções semelhantes. Ou então o Tiago é colocado em disponibilidade. Na recondução, meus amigos, se ocorrer a recondução, é importante que vocês saibam que não haverá nenhuma indenização, sem indenização. E se Tiago for colocado em disponibilidade, ou seja, ficar à disposição do RH, ele fica com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tudo bem? Vamos terminar então a leitura do parágrafo 2º. Olha só. Já vimos até aqui a reintegração. Então, invalidada por sentença judicial de demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo,
ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Outra situação, é possível a extinção de cargo público? Será que é possível a extinção de cargo público? Como é que se dá a extinção de cargo público? Olha, se for um cargo público vago, o presidente da República pode extingui-lo por meio de decreto autônomo. Agora, se for um cargo público ocupado, a extinção depende de lei. Mas e aí? Imagine que você está lá, passou no concurso, está ocupando o seu cargo público, cargo público federal, vem o presidente da República e apresenta um projeto de lei, o Congresso aprova, extinguindo o seu cargo. E aí, o que vai acontecer com você? Vem aqui comigo, olha só. Então, parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, foi extinto o cargo, o servidor estável, ele vai ficar em disponibilidade, vai ficar à disposição do RH, até que seja aproveitado em outro cargo. Questão de prova, vamos lá. Essa questão vai tratar de vários temas relativos a servidores públicos. Sobre servidores públicos no sistema constitucional brasileiro, é incorreto afirmar. Letra A. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Essa questão está correta. A convocação tem que ser na ordem de classificação. E se tivermos aprovados num concurso anterior, né, eles vão ter prioridade sobre novos concursados. Veja, dentro do prazo de validade de um concurso, você até pode fazer um novo concurso, é possível. Agora você tem que convocar os aprovados naquele concurso que veio antes. Eles têm prioridade sobre novos concursados. Letra B. São garantidos ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve. Questão correta também. O servidor público civil tem o direito à livre associação sindical e o direito de greve. Já aos militares, diz a Constituição que é vedada a sindicalização e a greve. Letra C. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Também está correta essa questão. Letra D. Os servidores fiscais da administração fazendária terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Questão correta. É o direito de precedência que os servidores fiscais possuem sobre os outros, né? Dentro da sua área de competência, dentro da sua área de jurisdição, os servidores fiscais possuem direito de precedência sobre as demais autoridades administrativas. E a letra E, portanto, por exclusão, vai ser o nosso gabarito. A letra E está errada. Ela diz: a estabilidade do servidor público nomeado por concurso é imediata após efetivo exercício. Erradíssimo. A estabilidade depende o quê? De 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho. Questão errada e, portanto, é o gabarito, a letra E. Mais uma. Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal acerca da administração pública, é correto afirmar que, letra A, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei. E aí, gente? Essa questão está correta? Essa questão, meus amigos, a letra A, ela está correta. Os estrangeiros também
podem ocupar cargos públicos na forma da lei, ou seja, uma norma de eficácia limitada. A lei vai dizer em que situações eles poderão ocupar cargo público. Essa lei, ela não precisa ser uma lei nacional, pode ser uma lei estadual, por exemplo, também. Letra B. A investidura em cargo e emprego público, inclusive em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, depende no mínimo de processo seletivo simplificado. Letra B errada, porque os cargos em comissão são uma exceção ao princípio do concurso público. Cargos em comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Letra C. O prazo de validade dos concursos será de 3 anos. Não, não é de 3 anos, é 2 anos, de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Letra D. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto do Executivo ou decreto legislativo. Aqui ficou errado esse finalzinho. Remuneração dos servidores públicos tem que ser fixada, alterada por lei, apenas lei. Decreto do Executivo não pode aumentar a remuneração dos servidores públicos. Letra E, é vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de 2 cargos das áreas de educação, saúde e segurança. Errado, meus amigos. Quais são as hipóteses de acumulação remunerada de cargos mesmo? Olha só, 2 cargos públicos de professor, então não é na área da educação, não. 2 cargos públicos de professor, 1 cargo público de professor com um técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aí você pode acumular, mas sempre havendo compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, não se admite a acumulação de cargos públicos. Agora nós já vamos entrar num próximo assunto dentro da administração pública, que é o regime previdenciário dos servidores públicos, que está previsto aqui no artigo 40. Observe que esse artigo 40, ao tratar do regime previdenciário dos servidores públicos, não abrange apenas os servidores públicos federais. Não, não. O artigo 40 traz regras gerais para o regime previdenciário de servidores públicos de qualquer nível federativo, ou seja, servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São regras gerais, portanto, de aplicação nacional. Nesse momento, meus amigos, é importante nós sabermos diferenciar o RGPS do RPPS. Veja só comigo aqui, ó. Uma coisa é o RPPS. O que é o RPPS? RPPS se aplica para os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Ocupantes de cargos efetivos. E o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que é o mesmo que se aplica para o pessoal que trabalha na iniciativa privada. O RGPS, primeiro, então ele se aplica aos trabalhadores seletistas, ou seja, aqueles que estão vinculados à CLT. O RGPS também se aplica àqueles agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Aqui eu vou fazer uma pausa para explicar com mais calma. Observe, existem servidores públicos que ocupam exclusivamente cargos em comissão. E outros servidores públicos que ocupam cargo efetivo, mas que foram designados para um cargo em comissão. São situações diferentes. Você, servidor público, pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Nesse caso, você estará vinculado ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Agora,
aquele indivíduo que nunca passou em concurso, que nunca foi servidor público e é nomeado para um cargo em comissão, ele está exercendo exclusivamente cargo em comissão, aí ele estará vinculado ao RGPS. Tudo bem? Fica ligado, então, nesse exclusivamente aqui. Faz toda a diferença. Quem mais está vinculado ao RPPS? Os empregados públicos. Ou seja, aqueles que exercem funções, né, exercem um emprego público nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Também estão vinculados ao RGPS os ocupantes de funções temporárias. Vamos falar agora sobre as hipóteses de concessão de aposentadoria. Existem diferentes formas de aposentadoria no RPPS. Nós estamos falando aqui do RPPS, especificamente. O objetivo aqui não é tratar do RGPS. Nós estamos tratando do RPPS, que é esse regime do artigo 40. Aproveitando para lermos juntos aqui, olha, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF, dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado um regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Então, nós estamos tratando agora das hipóteses de concessão de aposentadoria ao amparo do RPPS, artigo 40. Quais são elas? Vamos lá, juntos aqui. Primeira hipótese de concessão da aposentadoria é a aposentadoria por invalidez permanente. O que você precisa saber da aposentadoria por invalidez permanente? Você precisa saber que ela vai ser concedida com proventos proporcionais. Isso como regra. Como regra geral, ela vai ser concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essa é a regra. Se eu estou falando que essa é a regra, é porque existem exceções. Então, existem hipóteses em que a aposentadoria por invalidez permanente será com proventos integrais. Quando, Ricardo? No caso de acidente em serviço, moléstia profissional ou ainda doença grave, contagiosa ou incurável. Veja comigo aqui, ó. O parágrafo 1º diz que nós vamos ter a aposentadoria por invalidez permanente com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Exceto, e aí então vem as exceções, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Então nós temos aqui a possibilidade que, nesses casos, acidente de serviço, moléstia profissional ou doenças GCI, grave, contagiosa ou incurável, a aposentadoria por invalidez permanente seja com proventos integrais. Mas isso depende da edição de lei. Em âmbito federal, será com proventos integrais, nessas hipóteses. Tudo bem? Voltando. Então, primeiro caso, aposentadoria por invalidez permanente. Temos ainda a aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, que alguns chamam de expulsória. Por quê? Porque atingida uma determinada idade, o servidor já não pode ficar na ativa. Ele vai ser praticamente expulso ali, entendeu? O pessoal por isso chama de expulsória. A aposentadoria compulsória, ela será com proventos proporcionais também ao tempo de contribuição. E afinal de contas, com quantos anos se dá
a aposentadoria compulsória no serviço público? Diz a Constituição que a aposentadoria compulsória será aos 70 anos ou aos 75 anos, na forma de lei complementar. Essa redação foi fruto da famosa PEC da Bengala. Antes da PEC da Bengala, a aposentadoria compulsória era aos 70 anos, ponto final. Com a PEC da Bengala, abriu-se a possibilidade para a edição de lei complementar dizendo que a aposentadoria compulsória será aos 75. Essa lei complementar já foi editada? Já foi editada. Então, hoje, a aposentadoria compulsória dos servidores públicos já é aos 75 anos. Então, a aposentadoria compulsória hoje já é aos 75 anos, embora você tenha que ficar ligado, porque a redação da Constituição fala que a aposentadoria será compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. A lei complementar já existe e diz que é aos 75 anos. Por último, nós temos agora a terceira modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária, para que possa acontecer, pressupõe sempre, em todos os casos, o cumprimento de 2 requisitos. Sempre, gente. Para que ocorra a aposentadoria voluntária, será necessário que o servidor público tenha 10 anos de efetivo exercício, pelo menos, né? 10 anos de efetivo exercício. E 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Esses 2 requisitos sempre serão exigidos. Porém, há 2 modalidades de aposentadoria voluntária. A primeira modalidade, então vou colocar aqui 3.1. A primeira modalidade de aposentadoria voluntária é aquela que se dá com proventos calculados com base nas contribuições do servidor, atualizadas. Nas contribuições do servidor. Aqui existe um método próprio para se fazer esse cálculo, mas, em linha geral, eu digo para vocês que são consideradas as 80% maiores contribuições. Com base nas contribuições do servidor. Nesse caso, nessa modalidade de aposentadoria voluntária, exige-se 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para o homem, ok? Para o homem exige-se o cumprimento desses 2 requisitos aqui. E para a mulher, exige-se, só se subtrair 55 anos de idade e 30 de contribuição. Isso para as mulheres. Ok? Temos ainda uma segunda modalidade de aposentadoria voluntária. Então, vou colocar aqui 3.2, que é aquela que se dá com proventos proporcionais. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ao tempo de contribuição. Nesse caso, meus amigos, nós vamos exigir o requisito apenas de idade. Então, não há exigência de requisito de tempo de contribuição. Aqui, então, se soma 5 na idade para o homem, 65 anos de idade se for homem, e 60 anos de idade em caso de mulher. E não há que se exigir nada como requisito de tempo de contribuição. Até porque os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, né? Agora, observe, como eu tinha comentado com vocês antes, qualquer que seja a modalidade da aposentadoria voluntária, 2 requisitos serão sempre exigidos. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria.
Esses dois requisitos sempre serão exigidos. E aí podemos escolher uma das duas modalidades aqui. Cabe destacar, vou colocar aqui um asterisco, existe uma aposentadoria especial, opa, que é para os professores chamados, que eu chamo de professores FMI. O que é isso, Ricardo? São aqueles professores que exerceram suas atividades exclusivamente no ensino fundamental, médio e infantil. Então, professores FMI. Esses professores FMI, eles vão ter uma redução de 5 anos. Tanto na idade, quanto no tempo de contribuição. Perfeito? Aqueles professores que comprovarem o exercício de tempo de serviço exclusivamente no ensino fundamental, médio e infantil. Vamos seguindo em frente? Agora, deem uma olhada comigo na literalidade da Constituição. Tá aqui, ó, falando de aposentadoria voluntária. Desde cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. E aí nós temos a linha A e B. A linha A, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 de idade e 30 de contribuição se mulher. Nessa hipótese da linha A, os proventos são calculados com base nas contribuições do servidor. Pega-se as 80% maiores contribuições. E letra B, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Falando agora da aposentadoria especial de servidores públicos, que está aqui previsto no artigo 40, parágrafo 4º. Vejam, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo RPPS, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores. E aí nós temos, ó, aqueles que sejam portadores de deficiência, aqueles que exercem atividade de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, para esses servidores aqui, admite-se a aposentadoria especial. Admite-se que sejam adotados requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria. Requisitos e critérios diferenciados que serão mais benéficos. Mais benéficos para aquele que é portador de deficiência, para aquele que exerce uma atividade de risco, para aquele que exerce atividade sob condição especial, que põe em risco a sua integridade física. Então, admite-se que para esses servidores existam requisitos mais benéficos para adquirir, para fazer jus à aposentadoria. Agora, observe, aqui estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, porque depende da edição da lei complementar regulamentadora. Então, estamos diante de norma de eficácia limitada. Pergunto a vocês, essas leis complementares aí já foram editadas? Resposta, não. Não foram editadas. Estamos diante de uma omissão inconstitucional. Começaram a pipocar mandados de injunção no STF. E o STF, buscando concretizar esse direito, editou inclusive a súmula vinculante número 33, dizendo que, olha, enquanto não for editada a lei complementar, tratando de aposentadoria especial dos servidores públicos, serão aplicadas as regras de aposentadoria especial do RGPS. Vejam aqui, ó.
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do RGPS sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, até a edição de lei complementar específica. Ou seja, o STF buscou concretizar o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos, dizendo que, olha, enquanto não for editada a lei complementar, serão aplicadas as regras do RGPS naquilo que couber. Súmula vinculante 33, muito importante. Vamos continuando ainda a falar sobre regime previdenciário, agora falar sobre pensão por morte. Pensão por morte também é um benefício da Previdência. Parágrafo 7º diz, lei, pressupõe-se aqui, ó, lei ordinária, quando a Constituição quer uma lei complementar, ela diz expressamente. Então, lei ordinária disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. E aí nós temos o inciso 1, 2. O inciso 1 se aplica para aquele servidor que estava aposentado. Ó, proventos. Então, proventos, servidor falecido. Então, é aquele servidor que estava aposentado e recebe, portanto, proventos. E o inciso 2 se refere àquele servidor que está em atividade. Então, é a remuneração do servidor no cargo efetivo, em que se deu o falecimento. Ele estava exercendo o cargo efetivo e morreu. E no inciso 1, ele estava aposentado já e veio a falecer. A regra, fora essa distinção, né, entre o inciso 1 e 2, vejo que a regra é idêntica. Olha, a pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. É um teto do RGPS, certo? Então, é o valor da totalidade dos proventos até o teto do RGPS, acrescido de 70% do que exceder o teto. Eu não sei exatamente quanto hoje é o teto do RGPS, mas apenas para exemplificar. O teto do RGPS pode ser, por exemplo, aqui, ó, R$5.000. Aí o servidor recebia proventos de 10.000 quando ele veio a falecer, tá? Os proventos dele eram de R$10.000. Como que vai ficar a pensão por morte? Ele recebia 10.000, tá? A pensão vai ser a totalidade até o teto, ou seja, vai ser 5.000, mais 70% do que exceder o teto. Quanto que excedeu o teto aqui? Era 10, né? Então, 10.000 menos 5, 5.000. Então, vai ser 5.000 mais 70% de 5.000. Ah, Ricardo, não, os proventos dele eram 12. Ok. A pensão vai ser 5.000 mais 70% de 7.000. 70% do que exceder o teto do RGPS. Essa regra é igualzinha aqui, ó, no caso do servidor que estava em atividade e veio a falecer. Totalidade da remuneração até o limite máximo do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. Ok? Então, aqui, mesma regra para remuneração do cargo em atividade. Tudo bem? Tranquilo, né? Avançando. Abono de permanência. Que negócio é esse? E já vi aparecer várias vezes em prova, por incrível que pareça. O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecida no parágrafo 1º 3A. Parágrafo 1º 3A é aquele que exige uma combinação de idade com tempo de contribuição, né? Então, por exemplo, o homem, você sabe aqui, para o homem é 60 anos de idade, 35 de contribuição. Para a mulher, 55 de idade, 30 de contribuição. Então, quem preencher esses requisitos aí para aposentadoria voluntária e que optar por permanecer
em atividade fará jus a um abono de permanência. Esse abono de permanência, ele será equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2. Ok? Então, quanto que é o valor do abono de permanência? É o quanto ele vai ter que pagar, ele tem que pagar de contribuição previdenciária. É o valor da contribuição previdenciária dele. Perfeito? Cuidado, o abono de permanência, ele somente se aplica naquela modalidade específica de aposentadoria voluntária que eu coloquei aqui. Aquela modalidade de aposentadoria voluntária em que eu preciso combinar uma idade com um período, um tempo de contribuição. Só nessa. Vamos em frente. Regime de previdência complementar. Parágrafo 14 do artigo 40 fala que a União, os estados, o DF e os municípios, desde que instituam o regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Meus amigos, o RGPS, como eu já até comentei com vocês, ele tem um teto, não é? Teto do RGPS. Eu não sei exatamente quanto é hoje o teto do RGPS, ele fica variando, né? Ele, de ano em ano ele muda. Mas o teto do RGPS, vamos supor que seja R$5.000. Esse aqui é o teto. O servidor público, quando se aposenta, ele não vai receber, mesmo que, se ele se aposentou e, sabe, ao longo da vida ele recebeu remunerações superiores ao teto, imagina lá, um auditor da Receita Federal, o cara ganha muito mais do que o teto do RGPS. E ele contribui, não é só até o teto, não. Então ele contribuía sobre um valor muito maior e recebia, claro, muito mais. E aí, na hora que ele se aposenta, ele não se aposenta com o teto do RGPS, não. Ele se aposenta pelo cálculo que é feito 80% maiores contribuições e tal. Né? Só que é o seguinte, é possível que os entes federativos instituam o regime de previdência complementar. Em âmbito federal, inclusive, já foi instituído. Já ouviram falar do FUNPRESP? FUNPRESP é o regime de previdência complementar. Hoje, quem entra no serviço público federal já vai entrar optando pelo FUNPRESP. Já vai entrar no FUNPRESP. E aí, quem entra no FUNPRESP, o que acontece? Ele vai se aposentar aqui, ó, com R$5.000, com o teto do RGPS. O máximo que ele vai receber de aposentadoria pelo RPPS vai ser os 5.000. Só que, claro, ele vai ter ele pode optar pelo FUNPRESP e pagar uma contribuição para o FUNPRESP. E aí vai ser um valor adicional a esse, tá? Mas observe que no momento em que o ente federativo institui o regime de previdência complementar, o valor da aposentadoria e pensão, o valor da aposentadoria e pensão pelo RPPS, não pelo regime de previdência complementar. O valor da aposentadoria e pensão pelo RPPS vai ser de, no máximo, o teto do RGPS. Claro, a contribuição também vai ser só até o valor do teto, né? Então, imagina lá que o servidor público tem uma remuneração de R$12.000, né? Mas e aí ele decidiu não optar pelo FUNPRESP e tal, ele vai recolher a previdência apenas, a alíquota de contribuição previdenciária vai incidir até aqui só. Quando ele se aposentar, ele se aposenta recebendo, no máximo, o teto do RGPS. Agora, é claro que ele pode, além de estar vinculado ao RPPS, ele pode ir lá contribuir para o FUNPRESP, que é o regime de previdência complementar.
E aí ele vai ganhar, claro, quando ele se aposentar, ele ganha desse regime também. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente. Olha a questão que eu separei para vocês agora, uma questão muito boa do TRE São Paulo 2017. Vamos comigo aqui. Ao disciplinar o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, a Constituição da República, letra A, autoriza a instituição, por lei de iniciativa do Legislativo da esfera correspondente, de regime de previdência complementar para os servidores da União, Estados, Distrito Federal e municípios, podendo fixar para o valor da aposentadoria, das aposentadorias e pensões, nesse caso, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Meus amigos, olha só. Essa questão está errada. Por quê? Porque ele falou que a lei vai ser de iniciativa do Poder Legislativo. E não. O regime de previdência complementar é um assunto que está relacionado aos servidores públicos. Então, regime de previdência complementar tem que ser objeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Por isso, questão errada. Letra B. Estabelece a obrigatoriedade dos servidores se aposentarem com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos, na forma de lei complementar. Errada. O que a Constituição fala é aos 70 ou aos 75, na forma de lei complementar. Já foi editada essa lei complementar, então hoje a aposentadoria compulsória é aos 75 anos na prática. Então vamos colocar aqui como errada por isso. Letra C. Admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, devendo ser aplicados no que couber as regras do RGPS até a edição de lei complementar específica. E aí, gente? A letra C está correta. Você veja que a banca examinadora misturou aqui conhecimentos da literalidade da Constituição com conhecimento da súmula vinculante 33. Ou seja, é possível a aposentadoria especial para esses servidores que exercem suas atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua integridade física? É possível. Como não existe, depende de lei complementar. Como essa lei complementar não existe, aplicam-se as regras do RGPS, no que couber. Então, gabarito letra C. Letra D. Veda a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência em questão, ainda que decorrentes do exercício de cargos passíveis de acumulação, como 2 de professor, 2 privativos profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Questão errada, porque ele poderia receber 2 aposentadorias se forem cargos acumuláveis. Aí ele pode receber. Letra E. Prevê que a concessão do benefício de pensão por morte, regulamentado por lei complementar, não é lei complementar, tá errado já aqui, será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo que se deu ao falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, caso em atividade. Tá errado também esse finalzinho, porque não se mencionou que ele ganha 70% também. Ele ganha o valor da totalidade até o limite do RGPS, mais 70% sobre o que exceder esse limite. Esqueceu de mencionar isso, portanto a questão ficou errada nesse ponto. Beleza? Valeu, pessoal. Não sai daí não, hein? Até mais.